Oi, eu sou o Felipe e eu vou falar sobre a formação da monarquia portuguesa. A formação da monarquia portuguesa foram 6 anos antes da Revolução de Aves, na Península Ibérica, invadida pelos muçulmanos, chegando a ocupar a Península Ibérica e empurrando os cristãos para o norte, resistindo os reinos Leão, Castela, Navarra e Aragão. Vale ressaltar que os muçulmanos ficaram até o século XV após a formação de Portugal, sendo Granada o último lugar que eles ocuparam. Essas guerras são importantes para a formação de Portugal. Foi um processo lento, sanguinário e também teve muitas guerras desde o século VIII. No século XI, o Reino de Leão toma uma atitude mais decisiva para que os cristãos tivessem um pouco mais de vitória. O Reino de Leão consegue apoio de nobres franceses para ajudar na guerra contra os muçulmanos. O Afonso VI de Leão conseguiu o apoio de um dos líderes dos nobres, que é o Dom Henrique de Borgonha. Assim eles conseguiram avançar a guerra. Em troca, o Afonso deu o condado de Portugal, que se tornará Portugal, e também dando a mão de sua filha Teresa de Leão. A monarquia foi estabelecida no século XII pelo Afonso, o primeiro rei de Portugal. Ele declarou a independência sobre o Reino de Leão em 1139. Antes disso, a região que hoje é Portugal está em estado sob controle sobre todos os governantes, incluindo os mouros, os visígodos e os romanos. O Afonso foi um poderoso líder militar que liderou as lutas pela independência. Ele foi coroado como o primeiro rei de Portugal em 1143 e definiu a capital, que foi Coimbra. Ao longo do seu reinado, ele expandiu as terras de Portugal, capturando cidades importantes, como Lisboa e Santarém. Após a morte de seu pai, Teresa começa a reger o trono até o seu filho passar a governar, que no caso foi o Afonso Henriques. Uma curiosidade sobre ele é que o nome dele foi em homenagem ao seu avô e também ao seu pai. Porém, quando ele assume o reinado de Portugal em 1125, ele passa a investir em várias vilas. A burguesia começa a crescer, está em processo de crescimento, surgindo as corporações de ofício, até que em certo momento ele decide proclamar a independência do condado de Portugal, em relação ao Reino de Leão, virando assim o primeiro rei de Portugal e sendo responsável de expandir seu território e expulsar os muçulmanos. Em 1380, o Reino de Portugal era governado por Fernando I, que era casado com Leonor Teles, tendo a Beatriz, que era o filho deste casal, que por sua vez era casada com João I, rei de Castelo. Com a morte de Fernando I em 1383, Leonor Teles se tornou regente e deveria coroar o filho de Beatriz e João I de Castela assim que atingisse 14 anos de idade, mas não fez, pretendendo coroar a própria filha, Beatriz, causando uma revolta de crescente burguesia portuguesa, que não queria ser subordinado ao reino de Castela. Vale lembrar que o reino de Portugal era subordinado ao reino de Castela. Você já tinha os nobres que não ligavam se juntar a Castela, e você também tinha o povão e a burguesia, que queriam mais autonomia, gerando uma grande confusão naquela época. Nos séculos XV e XVI, Portugal tornou-se uma grande potência global, através de sua exploração e colonização de novos territórios, incluindo Brasil, África e Ásia. A monarquia continuou a desempenhar um papel central na política portuguesa, até o estabelecimento da Primeira República Portuguesa em 1900. Finalmente derrota o Reino de Castela em 14 de agosto de 1385, na Batalha de Aljubarrota, se tornando o rei de Portugal. E logo após isso ele iniciou uma nova dinastia, a dinastia de Avis, que após isso ele transformou o Reino de Portugal em um Estado nacional com grande apoio das práticas comerciais da burguesia. E foi assim que ele deu fim ao feudalismo, se tornando a primeira grande potência mundial e posteriormente se lançando aos mares. Revolução de Avis foi uma revolução que durou de 1383 até 1385, que ocorreu em Portugal e levou Dom João, mestre de Avis, até o trono, e assim formando o Estado Nacional Português. Também vale ressaltar que, enquanto Portugal tinha apoio da Inglaterra, o Reino de Castela também tinha o apoio da França. Então, o Dom João se alia à população portuguesa para evitar que Portugal seja um reino vassalo de Castela e também evitar que Beatriz assuma o trono. Conjandeiro, o amante de Dona Leonor Teles, foi assassinado e o responsável foi o Dom João, o mestre de Avis, que por sua vez era filho bastardo do rei Pedro I e antecessor do Fernando I. Portugal também teve uma das monarquias mais duradouras da história europeia, durando desde o século XII até o século XX. A monarquia portuguesa foi uma das mais ricas e poderosas da Europa,
devido às suas explorações e colonizações de novas rotas comerciais e territórios. O rei Sebastião, que reinou no final do século XVI, é um dos mais misteriosos e controversos monarcas portugueses, porque ele, em uma batalha em Marrocos, ele desapareceu e nunca mais foi visto. E algumas lendas também dizem que algum dia ele irá voltar para salvar Portugal. A família real portuguesa gostava muito de música e o rei João IV era um compositor de grande sucesso. E também muitos dizem que foi dele a criação do hino nacional português. Dom Manuel II, o último rei português, tinha apenas 18 anos quando ascendeu ao trono, porém seu reinado foi muito curto porque foi derrubado em um golpe republicano em 1910. A monarquia portuguesa tinha laços estreitos com a família real britânica, e o rei Carlos I era casado com a princesa Amélia de Orleans, descendente da rainha Vitória. Durante o reinado do rei João V no século XVIII, Portugal ficou bastante conhecida pelo seu extravagante e opulento estilo barroco, que mesmo ainda hoje ainda pode ser visto por muitos de seus edifícios e obras e monumentos. João V, no século XVIII, Portugal se tornou muito conhecido pelo seu extravagante e opulento estilo barroco, que ainda hoje pode ser visto nos seus edifícios e monumentos. Disse que o Palácio Real de Sintra é amaldiçoado pelo fantasma do rei Fernando II, que foi o homem que construiu o Palácio Real no século XIX como residência para a família real. O rei Dom Pedro I, que também era filho de João VI de Portugal, declarou a independência do Brasil de Portugal em 1822, se tornando o primeiro imperador. Embora a monarquia tenha sido oficialmente abolida em Portugal em 1910, a família real portuguesa continua a existir, com vários membros a viver em Portugal e em todo o mundo. O Manuel II foi o 33º rei de Portugal. O Manuel I foi o 14º. Este, quando subiu ao trono em 1495, também era duque de Beja. Governou o reino durante 25 anos. Em 6 meses faleceram os 3 únicos cavaleiros do Tosão de Ouro em Portugal: o rei Carlos I, o príncipe real Luís Felipe e o conselheiro Ríndice Ribeiro.